A gente usa linhas de influência para determinar o quanto as cargas móveis vão causar de esforços numa determinada seção. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma carga que se movimenta sobre a estrutura, né? E cada posição que ela ocupa, ela vai provocar um esforço diferente. Não dá licença para tirar aqui, né? Ele vai provocar um esforço diferente na estrutura. De modo que eu preciso procurar qual seria a posição onde o esforço vai ser máximo. Então, a linha de influência mostra exatamente essa configuração, né? Qual seria a posição da carga, aonde ela vai causar o esforço mais desfavorável para a estrutura. Essa aqui é a finalidade da linha de influência. Nós fixamos a seção da estrutura e movimentamos a carga, né? Então, a seção na estrutura é fixa e a carga é móvel. Já o diagrama de esforços é ao contrário, né? Diagrama de esforços, diagrama de momentos setores, de forças cortantes que vocês estão acostumados a ver, na resistência dos materiais, na estática. Você fixa a carga e a seção é variável, né? A seção é móvel, a seção você muda a posição para cada tipo de seção, você tem um esforço diferente. É isso que você vê no diagrama de esforços. Agora, na linha de influência, é o contrário. Você fixa a seção. E o que te mostra ali vai ser os esforços para diversas posições de carga, né? A linha de influência é sempre traçada para uma carga unitária. Vocês veem na figura aí, ó. A carga unitária móvel vai percorrer o comprimento da ponte. Para cada posição dela, você vai ter uma correspondente ordenada aqui. A ordenada aqui se refere à posição da carga. Quando ela estiver lá no ponto B, o esforço que ela vai provocar no ponto A vai ser zero. Aqui nós estamos falando de reação de apoio, né? A reação de apoio no ponto A, no apoio A, vai ser zero quando a carga estiver em cima do ponto B. Que a linha de influência mostra isso aí, né? A ordenada no ponto B ali é nula. Então, o esforço que a carga provoca, no caso, reação de apoio, no apoio A vai ser zero quando ela estiver sobre o B. Quando ela estiver na metade do vão, vai ser a ordenada correspondente aqui. Então, você verifica aqui que o esforço máximo que vai acontecer no apoio A vai se dar quando a carga estiver exatamente sobre o apoio ponto A, né? Quando você tem a ordenada maior de todos aqui. Certo? Então, para isso que serve a linha de influência, para nos mostrar qual seria a posição que a carga provocaria o maior esforço possível, tá? E nós vamos fazer isso daqui em diante para a determinação de momentos letores, forças cortantes. Até agora nós vimos para reações de apoio, né? A linha de influência ela é traçada a partir das equações de equilíbrio. É isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Para a reação de apoio, você tem o traçado dessas linhas de influência aqui, né? Para o apoio A, o traçado da linha de influência vai ser esse triângulo aqui, onde a carga vai ter o esforço máximo, que seria a reação, né? No ponto A, quando ela estiver sobre o apoio A. E ela não vai ter influência nenhuma quando ela estiver sobre o ponto B. A linha de influência para as reações no apoio B vai ser essa linha de baixo aqui, ó, a influência das reações de apoio em B. Então, vai ser a reação em B vai ser máxima quando a carga estiver sobre o apoio B e zero quando estiver sobre o apoio A. E ao longo do comprimento vai variar dependendo da sua posição, né? Quando ela estiver no meio do vão, por semelhança de triângulos, regra de 3, você deduz aqui o valor da ordenada, né? Se estiver bem no meio do vão, bem no centro da largura aqui do vão, nós vamos ter aqui 0,5, que a variação é linear, né? As linhas de influência nem sempre vão ser lineares.
Por exemplo, para reações de apoio, se nós tivermos mais de 2 apoios, a linha de influência pode ser não linear, como se vê aí, ó, né? Então, dependendo da posição da carga, aí você pode ter reação negativa, reação positiva, né? O sentido da reação aí pode mudar dependendo da posição em que ela se encontra, né? E vamos aqui, então, fazer a análise para determinar as linhas de influência para esforços de forças cortantes e momentos vetores. Começando com forças cortantes. A linha de influência nada mais é que um gráfico que mostra exatamente o resultado da equação de equilíbrio. Por exemplo, aqui você tem uma viga biapoiada, uma carga unitária móvel, transitando sobre ela, né? Eu quero saber qual é a força cortante que acontece na seção C, quando a carga móvel se encontra aqui à esquerda da seção, né? Essa seção C aqui pode ser qualquer, ela pode estar aqui bem próximo do apoio A ou bem próximo do apoio B, vai depender dos valores de M e de N. Né? Então, isso aqui é representativo, ela pode estar em qualquer posição aqui, né? Sabendo que as reações de apoio são estas, né? Dependendo aqui da posição da carga, né? Ela pode ser maior no apoio A ou maior no apoio B, né? Dependendo da posição da carga, que é determinada pela distância x. Então, vamos aqui usar aqui o método das seções, que nós vimos lá na resistência dos materiais. Vamos passar um plano cortando a viga aqui na seção C, né? E no lugar da parte da estrutura à direita da seção, nós vamos substituir tudo que fica à direita da seção pelo esforço cortante, de acordo com o seu sinal, de acordo com a convenção positiva, né? Cortante para baixo aqui teria valor positivo. Agora nós usamos esse diagrama de corpo livre aqui para aplicar as equações de equilíbrio, né? Fazemos aqui o equilíbrio das forças. Somatório de Fy igual a zero. Somatório das forças na direção Y, vertical, igual a zero. Então, vamos colocar todas as forças envolvidas aqui no diagrama de corpo livre na equação de equilíbrio. Temos aqui VC, né? Está orientado de cima para baixo, entra com sinal negativo. Professor, eles estão perguntando qual sala o senhor está. Eu estou na H206. É que a sala 209 está fechada e não tinha uma chave para abrir. Você está aqui na faculdade? Pode vir para cá. Então, nós colocamos aqui... Bom dia. As forças verticais na equação de equilíbrio. VC negativo, que está para baixo. Carga unitária para baixo, menos 1. E a reação RA, orientada para cima, com sinal positivo. Todas as cargas igual a zero. Isolamos aqui a carga de cisalhamento V índice C, né? E obtemos aqui uma função de x. Certo? VC é função de x, função da posição da carga, né? Quando o x for igual a zero, a carga está bem em cima do apoio A. Então, substituímos x por zero, encontramos que VC é igual a zero. Né? Isso quer dizer o quê? Quando a carga estiver sobre o apoio A, o cortante na seção C vai ser igual a zero. O outro limite aqui do trecho aqui, onde é válida essa função, né? Essa função só é válida para x entre 0 e m, né? Quando a carga está à esquerda da seção. Quando o x for igual a m, a carga está exatamente sobre a seção C. Então, a força cortante V índice C vai ser m sobre L, negativo. Okay? Então, com isso aqui, nós podemos traçar um gráfico, né? Quando x é zero, o cortante é zero. Quando x é m, o cortante é m sobre L, negativo. Agora, vamos fazer a mesma coisa quando a carga unitária está à direita da seção C. Vamos aqui passar um plano cortando a viga na seção C, ó, né? E substituímos tudo que está à esquerda da seção pela cortante VC, né?
para cima. Vocês lembram que o cortante tinha uma convenção positiva, né? A gente obedece aqui à convenção positiva de cortante, mas na equação de equilíbrio a gente adota o sinal de acordo com a direção que está ali no diagrama de corpo livre. Se for para cima é positivo, se for para baixo é negativo. Tá? Então aqui aplicamos as equações de equilíbrio para essas cargas que estão aqui nesse diagrama de corpo livre da viga, né? Somatório das forças em Y igual a 0. VC entra com sinal positivo porque agora está para cima. A carga unitária continua para baixo, entra com sinal negativo. E a reação de apoio aqui, que é X sobre L, está para cima, entra com sinal positivo. Tudo isso igual a 0. Isolamos aqui a força cortante, vértice C, e obtemos aqui outra função de X. Já que L é conhecido, né? X que é a única variável aqui. X é a posição da carga, lembra? Então, quando X for igual a M, é quando a carga está exatamente sobre a seção C, voltando aqui, ó, quando X é igual a M, a carga está sobre a seção C, certo? Quando X for igual a M, o cortante vai ser L menos M sobre L, que é a mesma coisa que N sobre L, porque L menos M é N, certo? L é o vão. Se eu subtraio de M, fica N, né? Então, o cortante vai ser N sobre L quando a carga estiver sobre a seção C. E quando a carga estiver lá no final, quando o X for L, né? O cortante vai ser 0, porque fica L menos L sobre L, que é 0. Né? Então, podemos fazer o traçado da linha de influência com esses valores aqui que nós vimos aqui, né? Seria esse aqui, ó, né? Quando o X é igual a 0, VC é 0. Quando o X é igual a M, VC é menos M sobre L. Daí para a situação em que a carga está do outro lado da seção, né? Eu tenho N sobre L. Então, existe um salto aqui do cortante, né? Quando ele está um pouquinho à esquerda da seção C, o cortante vai ser menos M sobre L. Quando ele passar a seção infinitésimo para a direita da seção C, passa para N sobre L positivo. De modo que esse salto aqui é sempre igual a 1, sempre unitário. Esse salto do gráfico aqui é 1, né? É menos M sobre L, com N sobre L, em módulo aqui você vai encontrar o valor unitário. Sempre vai acontecer isso. O salto aqui sempre vai ser igual a 1. E à direita aqui você vai ter uma variação linear, positiva agora, né? Decrescendo até quando a carga estiver sobre o ponto B, o cortante em C vai ser 0, né? Seria esse aí o gráfico da linha de influência da seção C. Cada seção aqui vai ter um gráfico semelhante a esse, só que diferente. É semelhante, mas é diferente, porque os valores de N sobre L e M sobre L vão variar de acordo com os valores de M e de N, né? Seções diferentes vão ter distâncias diferentes dos apoios. Então, os valores aqui também vão variar. Os valores do diagrama da linha de influência também vão variar. Okay? Esse tipo de análise a gente vai fazer também para momentos letores. Agora, fazendo para momentos letores. Né? Vamos aqui, a mesma viga biapoiada com carga unitária móvel, trafegando sobre ela. Considerando que a carga esteja à esquerda da seção, vamos aqui fazer um corte, passar um plano na viga, cortar a viga, e no lugar da parte descartada aqui, à direita da seção, nós vamos colocar um momento fletor, em C. Aplicamos a equação de equilíbrio de momentos, somatório de momentos igual a 0. Agora vamos colocar aqui na equação de equilíbrio todos os momentos, não são as cargas verticais, são os momentos agora, né? Momentos em relação ao ponto C. O momento da reação de apoio seria o quê? Seria o valor da reação vezes a distância até a seção, né? Então, seria L menos X sobre L vezes M. Ó, L menos X sobre L vezes M. Como o momento aqui tem uma rotação no sentido horário, né, em relação ao ponto C, regra da mão direita, o sinal é negativo, né? Então, entra com sinal negativo. O momento da carga unitária seria o valor da carga vezes a distância até o ponto C. A distância da carga unitária até o ponto C. Essa distância vai ser M menos X, concordam?
distância da carga até o ponto C é m menos x. Então, o momento seria o produto de 1 pela distância m menos x. Desta vez, agora, o momento tem sentido anti-horário em relação ao ponto C. Ó. Ele rotaciona no sentido anti-horário, né? Então, entra com sinal positivo. E o próprio momento, considerado na seção, seria positivo, né? Porque está no sentido anti-horário, né? Então, somando todos os momentos aí, igualando a zero, eu tenho aí a equação do equilíbrio. Agora, vamos isolar o momento m índice C, né? Vamos aqui obter uma função de x novamente. O momento vai ser função da posição da carga, né? Então, encontramos essa função aqui, xn sobre L. Quando o x for zero, a carga está sobre o ponto A. E o momento vai ser igual a zero. Né? X é 0 vezes n dá 0 sobre L dá 0. Quando a carga estiver sobre a seção C, o x vai ser igual a m. E o momento seria m vezes n sobre L. Tudo bem? Entendido? Certo? Agora fazemos a mesma coisa, considerando agora a carga à direita da seção. Né? Então, cortamos a viga aqui, substituímos a parte à esquerda da seção pelo momento, vetor, e consideramos aqui a equação do equilíbrio. Equação do equilíbrio, né? Colocando todos os momentos em relação ao ponto C. Na equação, igualando a zero, temos outra função m de C, m índice C, né? Uma função de x, outra função de x. Que nos vai dar aqui outro gráfico, né? À direita da seção C vai ter outro gráfico. Quando o x for m, o momento vai mn sobre L. Quando o x for L, o momento vai ser zero. Então, traçando esses gráficos, né? Aí, quando a carga estiver à esquerda da seção, eu vou ter uma função de x. Quando a carga estiver à direita da seção, eu vou ter outra função de x. As duas funções vão valer para os seus trechos associados, né? Cada função valendo para o trecho onde a carga se encontra. Então, você vê aqui que o momento vai variar em função da posição da carga, né? Esse aqui é o diagrama de linha de influência para momentos vetores, na seção C. Essa seção pode ser qualquer, repetindo, né? Vai mudar a configuração do diagrama, mas a maneira como ele é construído é sempre igual, é sempre a mesma, né? A partir das equações de equilíbrio. Se a viga fosse em balanço, ao invés de ser biapoiada, se ela fosse em balanço e a seção tivesse nesse balanço, a linha de influência seria esse tipo de diagrama aqui para forças cortantes. Isso aqui é obtido da mesma forma, usando aqui o método das seções e aplicando a equação de equilíbrio. Você obtém aqui esse diagrama de forças cortantes que é constante para a seção no balanço. Né? Se formos analisar o momento vetor para a viga em balanço, com a seção no balanço, o diagrama da linha de influência seria variável. Né? Usando aqui as equações de equilíbrio, obtemos essa linha de influência variável, com sinal negativo. Então, o que isso significa aqui? Que o momento vai variar em função da posição da carga. Né? Quando a carga estiver bem na extremidade do balanço, o momento na seção vai ter a sua maior ordenada. Seria igual a Z. No caso aqui, Z é a mesma distância entre a seção e a extremidade do balanço. Quando a carga estiver sobre a seção C, o momento é zero, na seção C. Isso aqui só vale para a seção C, certo? Se tivermos a viga com um balanço, uma viga biapoiada com balanço, mas a seção no trecho biapoiado, né? Vamos ter, para forças cortantes, essa função de x aqui, né? E o diagrama seria esse aqui. É como se você fizesse o prolongamento
da linha de influência para a viga biapoiada até o final do balanço. Certo? Eu não preciso repetir, né? Isso aqui foi obtido da mesma forma que nos casos anteriores. Sempre método das seções e equação de equilíbrio. Sempre a mesma regra, né? Sempre o mesmo cálculo. E se o balanço estiver do outro lado agora? Ah, isso, desculpe. Isso aqui é para força cortante, né? Isso aqui é para força cortante. Agora para momentos letores. Quando a seção está no meio, no trecho biapoiado e a carga no balanço, né? Então, nós vamos ter essa seção aí, esse diagrama, desculpe, é esse aqui. Esse diagrama de momentos letores. Veja que é a mesma coisa, é o prolongamento da linha de influência da viga biapoiada até o final do balanço. Agora sim, quando a viga tiver um outro balanço à direita agora, né? Nós vamos ter essa situação aqui, né? Vai ser, para forças cortantes, o prolongamento da linha de influência até o final do balanço. Vejam que, para forças cortantes, você pode ter cortante positivo ou negativo, dependendo da posição da carga. Se a carga estiver aqui nesse balanço, o cortante vai ser negativo. Se a carga estiver à direita da seção, mas dentro do trecho biapoiado, o cortante é positivo. E a esquerda também vai depender aí da posição da carga, né, o valor do cortante, na seção C. Agora, para momento fletor. Usando as equações de equilíbrio, obtemos aqui uma função de x, cujo gráfico seria esse aí, né? É como se fosse o prolongamento da linha de influência até o final do balanço, dos dois lados agora. Resumindo, então, pessoal, nós não precisamos reinventar rodas, não vamos ter que fazer esse tipo de análise toda vez que fizermos uma análise de linha de influência. Nós vamos usar já o que já está pronto, né? Então, revisando, para momento fletor, quando você tem viga em balanço e a seção está no balanço, a linha de influência teria essa configuração aqui. Variável com ordenada máxima igual à distância da seção até a extremidade do balanço. Quando a seção está no meio do trecho biapoiado, o diagrama da linha de influência de momentos letores vai ter ordenada máxima igual a m vezes n sobre L, onde m e n são as distâncias da seção até os apoios. Isso aqui é uma regra, isso aqui vai valer para qualquer tipo de viga biapoiada. Certo? A única coisa que vai variar aqui é a seção, né? Para uma seção... Eu teria aqui infinitas seções, né? Infinitos valores de m e n. Mas a construção da linha de influência vai ser sempre essa, onde a ordenada máxima seria o produto de m por n dividido por L. Agora, para forças cortantes, se a seção tivesse num balanço, né, uma viga em balanço, o cortante é constante, com valor unitário. A ordenada máxima é igual a 1, valor unitário constante. Certo? O cortante sempre vai existir quando a carga estiver no trecho entre a seção e a extremidade do balanço. Se a carga estiver à direita, nesse caso aqui, entre a seção e o apoio, o cortante é zero. Não tem cortante na seção. Só vai ter cortante quando a carga passar pela seção e estiver no trecho entre a seção e a extremidade do balanço. Se estiver balanço à direita, né, só vai mudar aqui o valor, o sinal do cortante, mas vai continuar sendo valor unitário e constante, né? Se a seção estiver no meio de numa viga biapoiada, né? O trecho biapoiado de uma viga, o cortante vai ter essa configuração aqui, né? Vai ser negativo à esquerda da seção e positivo à direita da seção. Na seção transversal, ele vai saltar de menos n sobre L até n sobre L positivo. Tem um salto unitário aqui, né? E nós vamos aqui analisar sempre esforços máximos e esforços mínimos. Nós vamos considerar duas situações.
o valor máximo do esforço e o valor mínimo. Quando eu quiser valor máximo, eu posiciono as cargas nas áreas positivas, sobre áreas positivas. Quando eu quiser valor mínimo, eu posiciono as cargas sobre áreas negativas. Como a carga é móvel, eu posso considerar a situação que for mais conveniente para mim, né? Conveniente no sentido que eu quero obter o valor máximo sempre, né? A posição mais desfavorável da carga para a seção, né? Então, sempre eu vou, por exemplo, se eu quero o valor máximo, eu vou posicionar as cargas somente sobre áreas positivas. Porque se eu posicionar sobre áreas negativas, eu vou ter um sinal negativo no somatório e não vou obter o valor máximo, vou ter um valor aquém do valor máximo, né? Então, sempre eu vou colocar as cargas de modo que elas somem, sempre somem, nunca subtraem, certo? Isso para o valor máximo. Se for valor mínimo, eu quero, então, o menor valor de todos. Então, eu vou posicionar as cargas sempre sobre áreas negativas, de forma que elas sempre somem negativamente, né? Por que valor máximo e valor mínimo? No caso do momento fletor, isso é importante, porque o momento positivo vai te estabelecer que a armadura positiva tem que ficar abaixo da linha neutra, certo? A armadura principal para o momento positivo fica abaixo da linha neutra. A armadura principal para o momento negativo, que é o momento mínimo aqui na nossa análise, né? Na nossa análise, vai ter que ficar acima da linha neutra. Então, eu sempre vou ter que analisar as duas situações para o momento fletor, tanto o máximo quanto o mínimo, para fazer o dimensionamento correto, sempre seguindo essa regra de consideração do esforço máximo possível, né? Do maior esforço possível na viga. Nessa situação, nós temos uma viga biapoiada com balanço nas extremidades. Então, a linha de influência para momento seria esse do meio aqui, né? O momento máximo é mn sobre L. Nos balanços, eu tenho o valor da ordenada mais negativa ou mínima, né? Máxima negativa, seria AN sobre L do lado esquerdo, onde A é a distância do balanço e N é a distância da seção até o apoio oposto. AN sobre L. E no outro balanço, é BM sobre L, com sinal negativo também, né? B seria a distância do balanço, M a distância entre a seção e o apoio oposto, e L a distância entre os apoios. Essa seria a configuração da linha de influência para momentos fletores numa viga biapoiada com balanços nas extremidades. Para forças cortantes, seria essa linha de influência aqui de baixo, né? A ordenada na extremidade do balanço esquerdo seria A sobre L, positivo. Aqui no meio do vão central, no meio do vão biapoiado, menos M sobre L e mais M sobre L. E no balanço direito, menos B sobre L. B seria a distância do balanço, né? E A seria a distância do balanço esquerdo. Em todos os casos, nós vamos sempre seguir essa operação aqui. Então, todas as linhas de influência, seja para reações de apoio, seja para forças cortantes, seja para momentos vetores, a gente vai fazer sempre a mesma operação para determinar os esforços. Os esforços são forças cortantes, momentos vetores e reações de apoio, né? As operações serão sempre as mesmas. É o produto da carga pela ordenada. Eu vou multiplicar o valor da carga pela ordenada obtida de acordo com a posição que ela está ocupando, né? Faço uma projeção sobre a linha de influência na posição da carga e verifico ali o valor da ordenada. Essa ordenada multiplicada pela carga vai me dar o esforço que a carga provoca na seção C. Se for linha de influência de força cortante, o esforço vai ser força cortante. Se for linha de influência de momento fletor, o esforço vai ser momento fletor. Se a linha de influência for de reação de apoio, o esforço vai ser reação de apoio. Então, sempre vai ser a mesma operação. Para a carga distribuída,
você multiplica o valor da carga pela área determinada nesse contorno, projetada no trecho onde a carga está distribuída, né? Projetada de acordo com o trecho que a carga está distribuída, você vai definir aqui um contorno na linha de influência. Esse contorno tem uma área, né? Essa área vezes o valor da carga seria aí o valor do esforço que a carga distribuída provoca na seção. Certo? A operação é bem simples. Aqui, por que estamos usando isso aqui? Porque não precisamos mais... As equações de equilíbrio estão já consideradas aqui nesse gráfico, né? Não precisamos, como eu falei há pouco, reinventar a roda. Já definimos uma vez, vamos usar essa ferramenta daqui para frente para determinar o valor dos esforços, né? É um processo gráfico, né? Onde você usa aqui uma operação simples, uma operação de multiplicação, né? Carga vezes área para cargas distribuídas e carga vezes ordenada para cargas concentradas.